Está gravando. Boa noite, senhoras e senhores, caros companheiros de viagem do ciclo de estudos Eureka 2025. Bem-vindos a mais um passo do nosso ciclo de estudos de autociência passo a passo. Estamos na fase psicológica do ciclo de estudos, já passamos pela fase existencial e estamos chegando ao fim da fase psicológica. Em breve entraremos na fase da convivência. Muito bem. Fase dos relacionamentos. Hoje nós vamos, nesse passo de hoje, conversar sobre o estudo do livro Dilema do Objetivo, que tem como propósito principal deixar óbvio que a psique humana funciona através da função espelho, deixar óbvio o que é a função espelho e deixar óbvio como que funciona a função espelho. Então, como que funciona em cada um de nós, em você, em mim, em todos os seres humanos, a função espelho. Ela funciona desde sempre, né? Nasceu, tem uma psique humana, está funcionando. Mas ela não se anuncia, ela não chega assim, fala, eu sou a função espelho, eu aconteço o tempo todo. Ela acontece e a gente não percebe. Por não perceber, a gente, por ignorar, né? Não perceber, a gente vive mal e convive mal, porque a gente confunde objeto com objetivo. Então, o livro, basicamente, busca esclarecer isso para que a gente consiga sair dessa confusão. Então, para a gente explorar um pouco mais o tema, eu vou começar fazendo uma brincadeira aqui com vocês. E eu peço que vocês colaborem escrevendo aqui na lousa. Vocês vão escrever usando o teclado. Se vocês estiverem no computador, usa o teclado do computador. Se estiver no celular, vai lá na lousa, usa o teclado do celular. O principal é que vocês colaborem aqui. Eu vou escrever também, aí facilita para vocês. Vocês colaborem aqui e daí a gente brinca, tá bom? Eu vou falar uma palavra e vou escrever ela aqui na lousa. Quem não está à lousa vai só ouvir eu falando aqui, não vai ter como escrever. Mas não tem problema, vai participar de outra maneira, como ouvinte, digamos. Eu vou falar uma palavra e vou escrever. Assim que eu escrever a palavra aqui na lousa e falar, vocês rapidamente, sem muitas delongas, escreve a primeira coisa que vem na cabeça de vocês, tá bom? Eu vou falar uma palavra, tipo abacate. Aí você vai lá e escreve. Só que a primeira não é abacate, não. Eu vou escrever em letra maiúscula com uma setinha aqui para vocês saberem que a minha embaixo vai ficar de vocês. Então, preparar, apontar, vamos lá. Primeira palavra é pai. Pai. Escreva aí. Primeira coisa que vem na sua cabeça. Meu pai. Alface. Filho. Espírito Santo. Autoridade. Bora lá, gente. Vamos brincar. Não pensa não muito, não. Escreve de uma vez. Primeira coisa que vem na cabeça. Proteção, segurança, provedor, força, desprezo.
bravo. Vou falar a próxima palavra, então. Autoridade. Repetiu assim. Escrevendo aqui para escrever certinho. Próxima palavra é mãe. 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 Amor, afeto, amor, colo. Minha mãe, amor, mãe, natureza, chinelo, cuidado, carinho, afeto. Leva o casaco. Leva o casaco. Leva o casaco. Essa é boa de mãe. Né? Ah, seguir a vida, segurança, mamar, levar o guarda casa, bolo, punição, independente, música. Tá. Se quem quiser escrever mais de uma vez, pode escrever. Vou escrever a próxima palavra aqui. Música. Filho ou filha. Botei entre parênteses porque, né? Distinção de gênero. Filho ou filha. Euzinha. Amores, Jesus. Chatice, trabalho, realização. Eu, linda, perfeita. Escola, amor, trabalho, educação. Provação, amor. Provação é boa. Uhum. Responsabilidade. Aprendiz. Ah, próximo. Marido, esposa. Quem é marido ou esposa? Pensa no marido. Sexo, casamento, sorvete. Misericórdia. Cumplicidade. Paciência. Casa. Compromisso. Compromisso. Companheiro. Prisão. Companheiro. Traição. Barganha. Companheirismo. Afeto. Máscara. Fidelidade. Tá bom. Vamos pro próximo. Cama de casal. Tá, vou pro próximo, a próxima palavra agora. Esse aqui, ó. Sapato. Adoro. Chula lésbica. Bota de trilha. Luxo. Amo. Tênis. Confortável. Calo. Quentinho no pé. Estilo. Limite. Proteção. Carne. Chute. Vestimenta. Conforto. Caminhada. Tá. Vamos lá. Próxima palavra. Carro. Carro. Transporte. Vermelho. Leva você. Conforto. Liberdade. Gasolina. Conforto. Mobilidade. Direção. Necessidade. Motor. Viagem. GPS. Viagem. Autonomia. Retrovisor. Destino. Utilidade. Cinto de segurança, trânsito, gasolina, IPVA, PVA, luxo, seguro, rapidez, velocidade, Uber, táxi. Beleza, vou para a próxima aqui. Carona, berinjela, roxo, amo, odeio.
delícia, delícia, salada, felicidade, churrasco, adoro a milanesa, lasanha, top, com ovo, amo, baba ganoush, é mesmo, né? É feito de berinjela esse trem. Cada coisa, ó. Roxa, colesterol, saúde, baba ganoush, ah, eu também lembro também. Plantação, assada, tá bom. Próximo. Vou para a próxima. Vegetariano. Próxima é cerveja. Cerveja. Pai, gelada, odeio, amigos, repulsa, alcoolismo, delícia, gelada, geladinha, sem graça, amarga, refrescante no verão. É, ruim, futebol, cheiro de pão e xixi, cheio de pão e xixi, cheiro. Cerveja tem cheiro de pão e xixi, música, brigas, aparência de xixi, é mesmo, artesanal, cheiro de mijo, desce redonda, droga, gente bêbado, banana, antiga. Tá, beleza, vou para a próxima palavra aqui, cadê o meu cursor? Festas, brega. Em homenagem ao dia de hoje, esse aqui. Frio, frio. Uberlândia, odeio. Baiano, né? Sopa, inverno, fogueira, chocolate quente, vinho chique, desconforto, casaco, sul, camadas de roupa, fogueira, quentão, rinite, inanição, inverno, aconchego, comilança, sem vontade de sair de casa, quentinho, neve, capelete, nossa, olha só, caldo, ponte, sopa, o pessoal come, hein? Sopa, fogueira, casa quentinho, cappuccino, banho pegando fogo. É, isso é bom, tem apoio isso aí. Sopa, peido debaixo da coberta. Ai, meu Deus, só no frio que pode, no calor não. Privada gelada, não consigo sem chocolate, sem banho, sem banho. Meia, tá bom. É, próximo. Internet. Tudo. Telegram. Trabalho. Ensina. ICQ. Comunicação. Utilidade pública. Navegação. Globalização. Conexão. Não gosto. Comunicação. Meme. Comunicação. Entretenimento. Revolução. Telefonar para parente que mora longe, paga barato. Ilimitada. Bora lá. Ah, tá acabando aqui. Mais uma, tá? Chamada de vídeo, conexão. Deus, eu, euzinha, eu sou, é tudo fisteiro. Existência, ser, amor, base, fonte, criador. Igreja, criador. Tudo e nada eu, tabu. O nada aqui é tudo, todo. Todos nós, tudo, criatura, fonte, cocô de mosquito, origem, peito verde, poder,
Vou terminar o último aqui. Praia, 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 praia. Sol, lazer, liberdade, amo, sol, mar, óculos, sol, prazer, vento, areia, mergulho, saudade, lazer, alegria, meu lugar, areia, cheiro de protetor solar, areia no cu. Ai, meu Deus, cada cabeça é um universo, né? Férias, viagem, prazer absoluto, alegria, quintal, férias, minha Bahia tem água quentinha, é verdade, né? Tomo banho de mar e não sei o que é mar e o que sou. Cheiro bom, água salgada. Quando entrei no mar da Bahia, que eu vi que o mar era quentinho, falei, nossa, porque aqui, né, pra gente que morava, ia nas praias do litoral paulista, né, a água é fria lá. Lá no Nordeste é quente. Descarrego, sim, clube, beleza, infância. Ilhéus, Praia Clube, Acarajé. Tá bom, tá de bom tamanho já, gente. Acabou aqui. Vamos encerrar essa parte. Então, azul, vermelho. Vocês viram aqui, eu fui botando significante e vocês foram colocando significados, né? Aí vocês podem perceber nesse exercício simples, vou abrir meu bloco de notas aqui, que cada um tem um significado diferente para um mesmo significante. Vou botar o meu teclado aqui lá. Vou poder cruzar as pernas, que eu gosto. Muito bom, valeu a colaboração. Agora eu não estou mais na lousa, estou no meu bloco de notas aqui, não estou mais lendo vocês. Ah, ah, ah. Então eu vou falar um pouquinho aqui para abrir os trabalhos e depois a gente conversa, vocês tragam o assunto que vocês quiserem, né, sobre esse tema e as perguntas para a gente ampliar mais ou esclarecer o que não está claro. Pronto, sim, não está me incomodando. Arará, então, bom, para tudo que você observa, você tem um significado. Tudo assim, assim. Então, você pega um celular, você liga a televisão, aí você ouve uma notícia disso ou daquilo, você lê um post, você vê um filme, tá. Você experimenta um significado. Está lá assistindo aquele filme, aí você está experimentando o significado com cada cena. Você está ali rodando o seu celular, cada coisa que você vê está experimentando um significado. E para todas as coisas que você, no seu dia a dia, você experimenta, na sua realidade objetiva, você também experimenta um significado. Você acorda, você pega a escova de dente e você escova o dente porque você sabe que aquela escova de dente significa que ela é um objeto para escovar o dente. Aí, escova o dente. Você abre a torneira porque você sabe que a água é que limpa as coisas, significa aquela limpeza. E por aí vai, aí tem a mesa, a geladeira, o café, tudo. Qualquer coisa que você olhar tem um significado. Como a gente viu no exercício, cada um tem um significado diferente, mas tem o seu significado. Então você tem o seu, o outro tem o outro, o outro tem o outro. Falei aqui, quer ver? Vamos ver aqui, por exemplo. Voltar lá no exercício. Eu falei. Deixa eu pegar aqui, ó. Frio. Aí um falou.
Sopa, outro falou fogueira, outro falou chocolate, vinho, chique, casaco, camadas de roupa, quentão, rinite, inverno, aconchego, neve, capelete, caldo, tremer as mãos, fundir, sopa, fogueira, casa quentinha, cappuccino, banho quente de pegar fogo, sopa, peido debaixo da coberta, privada, gelada que não consigo sentar, chocolate, sem banho, meia. Então, tá vendo? É a mesma experiência, o frio. Cada um tem um significado diferente. Pegar um objeto, objeto mesmo. Cerveja. Aí um vem pai, gelada, odeio, amigos, repulsa, alcoolismo, delícia. Tá vendo? Uns adoram, outros não. Sem graça, amarga, ruim, futebol, música, brigas, xixi, festa e brega. Então, para tudo, pronto, já vou voltar aqui para minhas notas de novo. Para tudo que você experimenta, você tem um significado. Aí eu te pergunto, cadê o significado? Hein? Hein? Me diga. Me diga, cadê o significado? Vamos fazer outra experiência, outra brincadeira. Você pega o seu dedinho assim, esse aí. Esse aqui é o indicador, né? É ele que indica, né? Então você vai indicar, você vai apontar para alguma coisa, algum objeto aí que esteja ao seu lado. Eu vou apontar, por exemplo, aqui, ó, para esse aqui. Você faz a mesma coisa, aponta para um objeto, qualquer um que você tiver aí, que você aponta. Você pode apontar para a cadeira, pode apontar para a tela do computador, você pode apontar para o chão, para a parede, para o teclado, para o seu celular. Se você quiser, você pode apontar para o seu nariz, sua orelha. Qualquer objeto que você estiver experimentando aí, pega um e aponta. Então, vou apontar para esse aqui, para o óculos. Estou apontando para ele. Apontando para o óculos. Muito bem. Agora que você está apontando para esse objeto, você definiu um objeto entre vários que tem aí. Agora, igual na brincadeira que a gente fez, fala a primeira coisa que você pensa sobre esse objeto. Então, se você supor que você apontou para o seu óculos também, você pensa visão, sei lá, gordura, porque o óculos embaça a vista, ou grau, ou sei lá o que eu penso quando olho para o óculos. O óculos é a coisa que ele não olha, né? Porque ele só olha através dele. Caro, ele é caro. Esses óculos custa caro, essas armações e tal. Oculista, enfim. Se apontou para os objetos aí, se apontou para um objeto, e aí você falou os significados que surgiram, que estão associados ao objeto. Muito bem. Agora, não precisa mais, pare de apontar para o objeto, pega o seu dedo indicador, o mesmo dedo que você apontou para o objeto, vamos supor que você apontou para a tela do celular, assim, ou para a tela do computador. Esse mesmo dedo que você estava apontando para o objeto, agora aponta para o significado. Aponta para o significado. Vamos supor, eu apontei para o óculos e falei caro, né? Aí eu tenho que apontar para o caro. Onde é que está o caro? O caro está aqui, está aqui. Onde é que está o caro? Não está em lugar nenhum, gente. Eu não encontrei.
Vocês encontraram onde que está o significado? Conseguiram apontar para eles? Não conseguiram, né? Por que não? Volta a pergunta ali, né? Cadê o significado? Se para tudo que você observa na realidade tem um significado, você está o tempo todo experimentando o significado, lidando com o significado. Então, onde é que está o significado? Aponta para ele. Vai lá, aponta. Põe o dedo assim nele, igual eu coloquei o dedo assim no óculos. Está aqui, ó. Aqui que está o óculos, está aqui, ó. Aponto para ele e bato nele. E o significado? Cadê? Não está em lugar nenhum da realidade objetiva. Por que não? Porque significado é realidade significativa. A gente volta lá no livro Realidade Multimídia. Você experimenta uma realidade multimídia. Tem uma realidade que é objetiva, tipo o óculos aqui que estou apontando com o dedo. Tem uma realidade simulada, que é a sua imaginação, que também você não consegue apontar de jeito nenhum. E tem o significado, que também não está é outra mídia, que você não consegue apontar. Isso é bem simples e óbvio, né? A gente fez um exercício aqui de botar palavra e botar significado e de apontar e constatou essa obviedade. Mas no dia a dia, a gente não vive com esse discernimento. A gente vive na confusão. A gente acha que os significados estão nos significantes. E o que a gente acredita, sente, pensa, valoriza em relação a um objeto, vem do objeto para a gente. Por exemplo, isso dá um problemão, principalmente na convivência. Então, vou voltar lá no exercício que a gente fez. Falei berinjela. Aí teve gente que falou, amo. Aí parece que, né, a berinjela é uma delícia. Parece que aquele prazer da berinjela vem da berinjela para a gente. Não vem. Porque se fosse isso, logo abaixo teve uma pessoa que falou odeio. Ó, uma falou amo e outra falou odeio. Ué, mas se o significado vem da berinjela por um indivíduo, então todo mundo teria que falar ou amo ou odeio. Né? Porque a berinjela seria prazerosa sempre ou desprazerosa sempre. Mas não, ó, uma pessoa disse amo, a outra imediatamente embaixo falou odeio, a outra falou eca, essa concordou com a que eu odeio. E aí embaixo da eca, uma outra falou delícia. Então o negócio, essa berinjela, ela é mutante, né? Ela é mutante porque numa hora ela faz uma amar, na outra faz odiar, na outra faz amar, na outra faz odiar, né? A outra diz que é salada, o outro diz que é lasanha. Ué, essa berinjela é salada ou é lasanha? Decida-se, berinjela. O lance é que o significante não está, o significado não está no significante. O que você experimenta em relação aos objetos não está no objeto. Ele acontece dentro de você. Por isso que você não consegue apontar com o dedo. O seu amor pela berinjela, você não consegue apontar com o dedo. Cadê o seu amor pela berinjela? Ele não está em lugar nenhum. Ele não vem da berinjela para você. Ele acontece dentro de você, na sua psique, no seu, na sua
no seu quatrix, seu funcionamento psicológico. E isso é óbvio, como a gente está vendo agora, e a gente está com calma fazendo um estudo, a gente lê um livro que fala disso, então a gente fala, é mesmo, né? O que Ferrari está falando é óbvio, ele não precisa nem falar, porque é tão óbvio. Mas então por que a gente briga tanto? Querendo que os outros é, amem a berinjela, assim como nós amamos. Porque a Terceira Guerra Mundial poderia facilmente acontecer por conta da berinjela. Né? Você, a berinjela, eu amo a berinjela, você tem que amar a berinjela também. Mas eu odeio, e você tem que odiar também. Não, mas a berinjela é amável, ela é uma delícia. Não, ela é odiosa, eca. Ah, então eu vou matar você. Não, eu vou matar você. E aí começa a briga e pronto. Acabou o mundo por causa da berinjela. E a berinjela não é nem boa nem ruim, nem amorosa nem odiosa, né? Nem deliciosa nem odiosa, nem eca nem delícia. A berinjela, o que é a berinjela? Espantem-se, meus amigos. A berinjela é a berinjela. O que mais a berinjela seria se não a berinjela? Né? E qual é o significado da berinjela? Espantem-se mais ainda. Absolutamente nenhum. Nenhum. A berinjela não tem significado nenhum. A berinjela só tem casca, polpa e semente. É isso que tem na berinjela. O que mais tem na berinjela além disso? O que mais tem no óculos senão armação e vidro? É só isso que tem no óculos. Quando eu digo que ele é caro, cadê o caro? Não está no óculos, por quê? Porque o que tem no óculos é armação e vidro. O que tem na berinjela é polpa, semente e casca. Poxa, só isso. E o que significa a berinjela? Ela é uma boa? Depende. Se você. Ela em si, a berinjela em si, não é nem boa nem ruim. Ela é berinjela. Agora, se você gosta da berinjela, para você, ela é deliciosa. Para você. Por quê? Porque o delicioso está dentro de você. Porque o delicioso é um significado que você atribui a um objeto chamado berinjela. Se você detesta esse objeto, que chama berinjela, você eca, para você é horrível, é desprazeroso. Para você. Então, o que os objetos fazem? Eles servem de espelho. Os objetos, eles funcionam como espelho. Isso é que a gente não percebe. Você atravessa o seu dia vendo significados nos objetos. Só que você acredita que os objetos, que os significados estão nos objetos. E você não percebe que os significados estão em você e os objetos estão servindo de espelho para você. Então você olha para a berinjela, você pensa que você está olhando para uma coisa deliciosa. Essa é a confusão. Ou você está olhando para uma coisa eca. Desprazerosa. Essa é a confusão. Como que é o discernimento, a clareza? Você olha para a berinjela e você vê a berinjela. Só isso. E você experimenta a sensação de que é uma coisa deliciosa.
e você sabe que essa coisa deliciosa está em você e não na berinjela. Aí você é a mesma experiência, só que você está percebendo as duas mídias da realidade, a mídia objetiva e a mídia significativa. É só essa a diferença. No adormecimento, você junta as mídias e você não percebe que ali você está confundindo, fundindo, né? Grudando realidade objetiva e significativa. Com lucidez, você vê as duas mídias continuam ali, mas você não confunde mais, você sabe que são duas mídias. Que uma é objetiva e outra é significativa. A objetiva você pode dizer, pode dizer, né? Você já viu que não é bem assim. Você pode dizer, a realidade objetiva é a que está externa. E a significativa é interna. Beleza. Para fins desse discernimento, funciona. E o que vai acontecer se você tiver esse discernimento, se você tiver consciente disso? Você não vai precisar ficar preso no objeto, porque você não precisa. Você pode. A berinjela é deliciosa, mas você pode encontrar aquela delícia que você está buscando na berinjela em vários outros objetos. Não precisa. A berinjela não é a única fonte de delícia no universo. E se ela é eca, você não precisa ficar. Não precisa fazer uma guerra contra a berinjela. É só você não ir comer a berinjela, porque você que não gosta, né? A berinjela não precisa acabar no mundo. Vão acabar com a berinjela no mundo porque eu odeio. Não, não precisa. É você que odeia a berinjela. Deixa ela lá. A berinjela não é odiosa, a berinjela é berinjela. O brócolis, falei uma que eu não gosto agora. O brócolis é brócolis. Eu não gosto de tofu, mas eu não preciso fazer que o tofu desapareça do universo. Eu simplesmente não como. Tem gente que gosta do tofu, vai lá e coma o tofu. Agora, se você acha que todo o desprazer do universo vem do tofu, da berinjela e do brócolis, você vai virar um caçador de berinjela, brócolis e tofu, e vai tentar fazer com. Tem uma fábrica de tofu lá na cidade. Vamos bombardear a fábrica de tofu. Não precisa. O desprazer não está no tofu, está em você. Não come o tofu, pronto. Então você não precisa ficar nem preso e nem ficar lutando contra. Né? Você não precisa nem ir de encontro e nem ficar excluindo. E outra coisa é que na convivência, se as pessoas têm significados diferentes para o objeto que você tem um significado para um objeto, a pessoa tem outro significado, você não precisa ficar brigando com o outro para ter o mesmo significado que você, ter um motivo para a pessoa ter. Vou voltar aqui, ó. Por exemplo, quer ver uma aqui? Ó, falei cerveja. Aí a pessoa, a associação da pessoa, para a pessoa é assim, amigos. Para o outro é repulsa, alcoolismo. Entende? Aí vai ficar brigando com o outro que outra delícia gelada, ou a pessoa adora cerveja, aí você tem repulsa pela cerveja. Tá, sei lá, acha que vai dar alcoolismo. Se a pessoa quiser beber e ser alcoólatra, é problema dela. Né? Para ela não significa alcoolismo. Para ela significa delícia, gelada, amigos, enfim. Para você que significa repulsa e alcoolismo. Então, se você não
perceber a função espelho, você fica também convivendo muito mal com os outros. Agora eu vou voltar, estava lá, eu vou voltar para o meu bloco de notas, para finalizar aqui a minha abertura. Então, você faz assim, você pega e você vai lá no... Você está sofrendo, está com estresse, ou está angustiado, ou está deprimido, ou está triste, ansioso, está com pânico, sei lá o que você tem. Está com alguma coisa assim, que está fazendo você sofrer, vivendo mal, sofrendo. Aí você fala, eu vou lá no terapeuta, né? Vou lá no psicólogo, vou vou fazer análise para ver se eu melhoro, né? Se eu melhoro, se esse sofrimento que passa está ruim. Aí você vai lá, aí você deita lá no divã, lá, deitou lá. Aí você começa a falar, sei lá, você começa a falar dos seus pais. Você começa. Meu pai, não sei o que lá, meu pai, papapá, meu pai, parará, papá, 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 e meu pai, papapá, babá. Aí depois acabou, falou do pai, aí começa a falar da mãe. Ah, minha mãe, não sei o que lá, minha mãe papapá, pipi, papapá, bababá. Vai falando. Ou então você vai falar do seu trabalho, aí você fala do seu patrão, que meu, ou do emprego, né? Que meu chefe não sei o que lá, tarará, tarará, e o meu serviço não sei o que, não sei o que, não sei o que. E o povo lá, 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 lá. E ti, 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 ti. Ou então você vai falar dos seus amigos, aí você fala, que meus amigos, liriri, 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 liriri. E seu terapeuta lá, né, escutando, igual secretário eletrônico, igual o muro das lamentações lá em Israel, que fica o muro das lamentações. Ou não, sei lá onde é que fica. Eu fico imaginando que ainda bem que é um muro, né? Imagina o tanto que esse muro já ouviu, o muro das lamentações. O povo, parece que o povo bate a cabeça assim, né? Quando estão reclamando e fica batendo a cabeça assim. Ainda bem que é um muro, né? Não. Aí lá, você vai, se lastima, reclama, tá? E seu terapeuta só ouvindo, ouvindo. E você, crente, você crê piamente que você estava falando do seu pai. Não, falei do meu pai, agora entreguei meu pai. Falei da minha mãe, né? Você acredita que você falou da sua mãe? Não, eu falei do meu trabalho. Desabafei, soltei o verbo, agora descasquei o meu trabalho. Meus amigos, falei dos meus amigos. Só que não, né? E o seu terapeuta sabe disso. Por quê? Porque se ele é um terapeuta ou um psicólogo, e se melhor, se ele for um psicanalista, com certeza ele sabe, porque esse é o fundamento básico. Se ele for um psicólogo, tem grande chance de saber, deveria saber. Se ele for só um terapeuta que não tem um aprofundamento no estudo psicológico, talvez não saiba, mas provavelmente também sabe.
ele sabe o quê? Ele sabe o que a função espelho está acontecendo. Olha. Ele sabe o que Freud explicou para ele. E o que foi que Freud explicou para ele? Numa forma lá, numa frase simples, que se tornou popular na internet, que provavelmente Freud não falou assim, né? Porque Freud era muito chique, ele era muito requintado, então ele deve ter falado de uma forma requintada, aí bastante erudito, né? O povo foi lá e simplificou para o entendimento ficar mais fácil. Então eu vou falar do jeito simplificado. O que o seu terapeuta, o seu psicólogo sabe? Que quando Pedro fala de João, eu sei mais de Pedro do que de João. Vocês provavelmente já viram essa frase na internet. Quando Pedro fala de João, eu sei mais de Pedro do que de João. Por quê? Por causa da função espelho. Quando Pedro está falando de João, ele não está falando de João. Ele está falando dos seus significados a respeito do objeto João. Então, quando Pedro fala de João, eu sei mais de Pedro do que João. E quando Pedro fala do tomate, porque Pedro falando de João é maledicência, é fofoca. E do tomate? Quando Pedro fala do tomate, eu sei mais do tomate do que de Pedro. Não, eu sei mais de Pedro do que do tomate. Quando Pedro fala do tomate, eu sei mais de Pedro do que do tomate. E quando Pedro fala do governo? Quando Pedro fala do governo, eu sei mais de Pedro do que do governo. E quando Pedro fala do casamento? Quando Pedro fala do casamento, eu sei mais de Pedro do que do casamento. E quando Pedro fala da berinjela? Quando Pedro fala da berinjela, eu sei mais de Pedro do que da berinjela. E quando Pedro fala do seu pai, eu sei mais de Pedro do que do seu pai. Quando Pedro fala da sua mãe, eu sei mais de Pedro do que da sua mãe. Seja lá do que Pedro falar, quando Pedro fala, Pedro se entrega. Quando Pedro fala do outro, seja lá que outro for, Pedro se entrega completamente. Pedro fica totalmente transparente. Eu vejo a radiografia psicológica de Pedro. Pedro fala do tomate e eu vejo a radiografia psicológica de Pedro através da reclamação que Pedro fez do tomate. Só que Pedro não sabe disso. Pedro pensa que ele está falando do tomate. Assim somos nós. Por isso que quando a gente vai lá no terapeuta, deita onde vai e começa a reclamar, a gente fica pelado, peladinho. Nu em pelo. Nu em pelo. Por isso que quem vai lá no terapeuta, quem não tem costume de ir, ou começando aí, vai e não fala nada. Né? Só responde as perguntas que o cara faz, ou a terapeuta faz, e olhe lá, né? Como é que foi seu dia ontem? Foi bom. Já revelou. Falar que foi bom já revelou alguma coisa, mas é um pouquinho, né? Foi bom. O que você fez? O de sempre. E mesmo assim, se você tentar fingir,
O seu fingimento te revela. O seu fingimento te revela. Então, por quê? Porque todos os objetos que você fala estão fazendo função espelho. Você fala do seu pai, você fala do governo, você fala da música, tudo isso faz função espelho. E é ótimo que seja assim. Porque é assim que você produz autoconhecimento. Você vai lá no terapeuta e você fala mal da sua mãe, do seu pai, para que ele te ajude na produção de autoconhecimento. Você ainda não sabe, não entendeu a função espelho, mas foi formado em psicologia, ele entende a função espelho, ou deveria. E é através da função espelho que ele vai te ajudar a produzir autoconhecimento e entender o que está acontecendo com você. Então, que bom que é assim, que quando você fala de uma coisa, a função espelho está acontecendo, porque você pode e deve, se você quer produzir autoconhecimento, aproveitar isso para produzir autoconhecimento. Ah, então eu não vou falar mais mal da minha mãe. Não, fala mal da sua mãe, mas entenda que isso tudo que você está falando é você se olhando no espelho, está tudo dentro de você, não está na sua mãe. Ah, mas minha mãe não tem o comportamento? Ela tem o comportamento dela. Mas é o comportamento dela. O significado que você dá para aquilo é seu. Tanto é assim que outras pessoas dão outros significados para a mesma pessoa. Na hora que eu fui perguntar assim, eu esqueci de colocar o nome de uma pessoa famosa. Mas se eu falar o nome de uma pessoa, cada um vai dar um significado diferente. Né? Na hora que eu falei pai e mãe, cada um deu um significado diferente. Vamos ver aqui o que vocês colocaram. Ó, pai, alface. Alface, velho. Pai, filho, autoridade, segurança, proteção, tá vendo? Força, desprezo, bravo, autoridade. Cada um tem. Mãe, afeto, colo, natureza, chinelo, cuidado, carinho, seguir, segurança, mamar, pegar o guarda-chuva, casa, bolo, punição, música, filho, Jesus, eu, chatice, trabalho, realização, criança, escola, educação, provação, responsabilidade, aprendiz. Tá vendo? O significado que, quando você fala mal da sua mãe, o significado que você está dando é o seu. O seu irmão dá outro significado para sua mãe. E assim vai. Então, a todo instante, você está lidando com objetos. 24 horas por dia, 7 dias por semana. A todo instante, esses objetos estão fazendo espelho para a produção de autoconhecimento. Você tem duas opções na sua vida. Se você quiser produzir autoconhecimento, usa as suas 24 horas do dia, os 7 dias da semana, para produzir autoconhecimento através da função espelho que os objetos estão te dando. Essa é uma opção. A outra é desperdiçar. Se você desperdiça, você não produz autoconhecimento. Sem autoconhecimento, você não consegue viver bem. Então, não é uma boa opção, mas é uma opção optável. Você decide o que você vai fazer da sua vida. Você pode produzir autoconhecimento que vai te ajudar a viver melhor, ou não. Né? Que nem aluno matando aula. Ou não. Você mata a aula, não está nem aí, foda-se o significado dos objetos, não quer nem saber. Não produz autoconhecimento e segue. Isso não vai te ajudar a viver melhor. Mas é possível, é uma opção. Você decide.
Então é isso. É isso que eu tinha para dizer. Se vocês... Vou botar o fone de ouvido aqui. Se vocês tiverem alguma pergunta, assuntos... Agora, estou à disposição. Só levantar a mão. Não, já foi. Não vou fazer mais, não. Agora vamos daqui para frente. A Rafaela sugeriu fazer com a pessoa famosa. Suficiente. Tá liberado, Joseli. Se tudo der certo, eu vou te ouvir aqui no fone de ouvido. Deixa eu ver. Oi, Ferrari, boa noite. Tá me ouvindo? Tô sim, né? Beleza. O seu nome? Tô sim, tô te ouvindo bem. Pronto. Ferrari, existe algum significado que seja absoluto? Tipo, que todas as pessoas consigam enxergá-lo da mesma forma? Você acha, Joseli? Por exemplo, eu fiquei imaginando assim, se eu espetar um alfinete em qualquer pessoa, todo mundo daquilo dali vai ter o mesmo significado, que é dor. Não. Você nunca ouviu falar daquelas pessoas que gostam de se cortar com gilete porque acha bom? Eu já vi falar de pessoas que se automutilam, mas assim, elas sentem dor. Elas fazem isso por elas fazem por outras razões, assim, mas o significado dor, elas sentem. Uma amiga de minha filha tinha esse problema, né? Era quando ela era adolescente. E aí eu conversei com ela sobre ela, eu disse, não dói? Ela disse, dói. Eu disse, mas por que você Mas é faz isso? bom. Porque é É, bom, eu gosto. mas assim, o significado dor é meio que universal. Aí eu fico pensando, Aí, tem algumas. Tipo, não, né? Nessa sua lógica aí, você tem que colocar a dor como uma experiência, como um objeto e não como um significado. uhum, entendi. Então Entendeu? tem objetos ou experiências que são universais, no caso. No, Servem para todas as pessoas. simplificando para o nosso entendimento, tá? Uhum, Você partiria do princípio de que todo objeto é universal. Todo. Se, foi o que a gente viu que não é lá na fase existencial, mas para simplificar nessa fase aqui, você pode considerar assim: todo mundo está vendo a mesma maçã e a maçã está ali do lado de fora, então não tem discussão, uhum, entendeu? entendi. E assim, e assim seria com o cheiro, todo mundo está sentindo o mesmo cheiro, está sentindo, é uma experiência objetiva o cheiro, entendeu? Uhum, Todo mundo está sentindo a mesma temperatura, tá? É universal a temperatura. Ninguém vai chegar lá no Polo Norte e falar, ai, tá calor pra caralho. Não. Todo mundo chegar lá vai falar que tá frio. Então você parte do princípio de que os objetos, as experiências objetivas, são universais. E os entendi. significados são completamente particulares. Isso. Se todo mundo levar uma topada e arrancar o dedão do pé, todo mundo vai sentir dor, porque a experiência, no caso, seria uma experiência universal, não é isso? Isso, o que você está chamando de dor, na verdade, é tato, não é? Uhum. É a Nesse experiência do exemplo é. tato. Sim, então todo mundo Uhum. sente tato. Universaliza o tato. Entendi. Beleza. Tá jóia então, Ferrari. Obrigada. Dispõe. Pode falar, João. Pode perguntar? Pode, fica à vontade. Estamos Rapaz, aqui para isso. se esse frio daí chegar aqui na Bahia, nós estamos arrombados, viu? Deus me livre e guarde. Tô aqui
aqui sem camisa, graças a Deus. Se, Ferrari, se chegar, se met, se, che- se chegar à metade, vocês já morrem tudo. extermina antes o Irã do que esse frio. Me diga uma coisa. Eu estou falando com o José sobre Pedro. Aí o José está falando de Pedro. Eu entendo que ele está falando dele, os significados. Mas se José começa a falar dele mesmo, ele está falando de quem? Qual é o recado que ele está me dando? Ele está falando dele, está falando qual é o significado que ele tem para ele mesmo. Ok, perfeito. Você é um objeto seu, né? Você olha para você e se entende de alguma maneira. Da mesma maneira como você olha o comportamento dos outros, você olha o seu também. O seu comportamento também é espelho para você. Bora lá, quem mais? Primeiro a Luciana, depois a Joseline. A Luciana Diga lá, Luciana. Ei, professor, A Lu- boa noite É a o dia, todos. é o dia inteiro conversando com o espelho, né, Luciana? Ainda bem, né, professor, que tem muitos insights aí. Obrigado pelo espaço. Ô, Bom demais. professor, o que que essa frase quer dizer? O que você está buscando, não, o que você busca está buscando você. Ué, é uma frase. O significado dela depende do leitor. O que ela significa para você? Eu não vejo sentido, sinceramente. O que Então você é isso. busca, Então, para o que você, essa frase é uma frase sem sentido. para mim o que você busca está buscando você. Entendo. Isso. Porque se eu tô buscando, eu entendo que eu tô buscando um significado. Eu tô buscando Uhum, preencher um significado. uhum, Agora, por meio de um objeto. Agora, isso tá me uhum. buscando? Entendi, não, professor. Ué, então é uma frase sem sentido para você. Esse é o significado dela é uma besteira. Não, mas a oficina não colocaria uma besteira aí, não, professor. Ah, então você quer saber o meu significado, é isso? Eu gostaria. Ah, então você tinha que ter perguntado assim. Qual o significado que você dá para essa frase? Porque cada um dá um significado diferente. Ah, então tá bom, professor. Qual o significado o senhor dá para essa frase? O que você busca está buscando você. Imagina que você está se buscando no espelho, certo? Sim, Imagina num ato de imaginação que você pudesse correr para dentro de um espelho em busca da imagem que está lá dentro. sim, Você está em busca de você, não é? sim. Mas a imagem no espelho é você. Então, o que você Reflete, busca né? está buscando. É isso. Então, o que você busca está buscando você. Na hora que você está buscando uma coisa, você não percebe. Você está buscando você. Então, você está se Ah, que buscando, mas você não legal! percebe. Ah, bacana! Legal! Ah, bacana! Legal, sim, bacana. Uhum, Gostei do significado. Ô, beleza. professor, eu fui abrir alguns objetos aqui e eles me levaram todos para o mesmo lugar, sabe? E eu consegui identificar, assim, uma obsessão, sabe? Então, os objetos, quando você vai abrindo objeto, ainda bem que eu tenho muitos, né? Que esses objetos encaminham para uma mesma direção, mas eu tenho muitos. Agora, se eu tivesse um só, podia dar muito ruim, né?
Mas ninguém tem um só. De manhã você não busca a xícara, Sim, depois você não busca a colher, sim, depois você não busca o pão, sim, depois você não busca a manteiga, sim. Mas quando depois você você não vê busca o sapato, e Sim. aí vai. É objeto que não acabou mais. Nunca vai acabar objeto no mundo pra você buscar. Quando a gente tem é, menos autoridade interna, é, mais o objeto vai direcionar para aquele familiar ali, humano? Não entendi sua pergunta. É porque todos os meus objetos, a maioria dos objetos que eu fui abrindo, porque tem uns que a gente tem mais apreço ainda, faz mais questão, quer segurar, né? E, e aí eu vi que Um todos esses familiar. objetos, todos eles levavam, por exemplo, para minha mãe, assim, sabe? Coisa que ela me ensinou. E eu percebo que eu convivi muito só com a minha mãe, porque era minha mãe e eu, né? Então, Mas sua mãe, assim, ah, Luciano, sua mãe também é um objeto. pois é, eu cheguei a essa conclusão também, que ela era um objeto mesmo. A gente não busca objetos, isso que a gente precisa entender. A gente Hum. busca objetivo, mas a gente acredita que o objetivo está no objeto. Quando a gente faz essa confusão, aí a gente fica preso no objeto. Você precisa abrir, nesse seu caso, abrir o objeto mãe, porque é o que você busca. O que você buscava na sua mãe, você está buscando em outros objetos, porque você não tem mais o objeto mãe atualmente. Entendeu? É, é isso mesmo. Aí vira uma paranoia, né, professor? E aí, por isso que eu quero controlar esses objetos aqui que eu tenho, porque eu quero sentir o que eu sentia com ela. Então aí eu fico querendo controlar mesmo, nível hard. Eu entendo. Conseguir Isso aí a gente vai identificar ver isso. mais. Porque isso aí está na parte da convivência, eu não vou entrar muito. Mas você é Ah, capaz de tá. buscar objetos a qualquer instante. Só que você não percebe isso, aí você fala, por exemplo, o neném ele quer a teta. Ele Uhum. quer a teta porque é a teta que dá prazer para ele. Então, se a teta vai embora, ele chora, berra, gruda na teta, não deixa a teta ir embora. Mas ele não sabe ainda, ele ainda não entendeu que o mundo está cheio de teta. Tem teta que não acaba mais. Ele não precisa ficar grudado naquela teta, ele vai para outra teta. E É assim vai. verdade. Agora, ele sempre vai querer uma teta? Sim, sempre vai querer uma teta, mas ele não precisa prender nenhuma teta. Ele precisa só encontrar uma teta que esteja afim de alimentá-lo. Entendeu? Ou então que ele, assim, que não precisa, que ele não precisa exercer controle, né? Pode ser um Ou objeto então ele, que. ou então ele chupe o dedo, né? Que talvez ele resolva também. Exatamente, exatamente. Ai, ai. Pois é, Ou chupa e um não tem piru. como se a gente não querer mesmo, né, professor? Esse negócio assim. Porque conversando também, professor, Me diz conversando. uma coisa, me diz uma coisa. Ah, Algum dia você fala assim, hoje eu não senti fome, nem sede e nem precisei respirar. Algum dia isso aconteceu? não, não. Então, a mesma coisa com qualquer desejo. Você sempre vai querer o bem, o bom, o caro, o velho, o tempo todo. Mesmo sabendo de onde vem agora. Eu não consigo conversar e Pode, amenizar a situação. Eu posso amenizar, mas eu não deixo de sentir, né? você não sabe de onde vem. Você sabe que vem. Eu falo do Quatrix, vem do Quatrix. E cadê o Quatrix? Aponta para ele. Não, mas aí se a gente abrir o objeto, a gente sabe de onde vem, né? Se você abrir o objeto, você sabe, você vai chegar que você quer o bem, o bom, o caro e o velho. Bem bom. Só que você não sabe de onde vem esse seu desejo de querer o bem, o bom, o caro, o velho. Só vem. Entendeu? Vem da falta. Sim, mas por que que falta? Você não sabe. É, que falta. É. Eu queria não precisar do objeto, entendeu? Eu queria Claro, conversar.
você queria ser o que todo iluminado, equivocado quer. Uma pessoa que não tem desejo, que não seja desejante. Isso é impossível. É verdade. Na verdade, eu não quero sofrer pelo desejo, né? Eu não quero sofrer pelo desejo. Eu não quero sofrer pelo desejo, porque se eu desejar e puder realizar, ali ótimo, né? Agora, sofrer pelo desejo é que eu não quero. Foi o que eu expliquei na aula passada. A melhor decisão que você poderia ter feito na vida, se você não quer sofrer, você já não fez. Verdade, professor. É isso aí. Verdade. Não, eu prefiro sofrer, então. Prefiro sofrer um pouco mais. Então tá. Obrigado, professor. Boa noite. Dispõe. Tá liberado, João. Professor, relembrando a segunda montanha, uma vez eu lhe soltei uma pérola aí da segunda montanha, que é o seguinte, que a gente tem que praticar o desapego. Eu me lembro, a pancada foi tão grande que eu passei 6 meses fora. Agora eu faço uma releitura. Quando a gente fala de apego, na verdade é como aquilo ao que a gente se apega é um caminho direto que nos leva ao que a gente deseja. O apego é quando você está inconsciente sobre objeto e objetivo. Então, quando você está inconsciente, é a história da teta que eu acabei de falar. Quando você está inconsciente sobre objeto e objetivo, você se apega à teta. O neném se apega, eu quero essa teta, eu não largo essa teta é minha, rarará. Por que ele fica preso naquela teta, apegado? Porque ele não sabe que ele pode grudar numa outra teta, e numa outra, e numa outra. Que vai levar ao mesmo objetivo. Perfeito. Exatamente. Então, a hora que você percebe, acaba, porque você solta o objeto, você liberta ele e vai em busca de um outro objeto. Isso aí a gente vai ver mais na parte da convivência. Às vezes, aquele objeto que você está buscando não. A sua busca, ele não por exemplo, acontece muito no amor não correspondido. Aí você vai em busca de uma pessoa porque você ama aquela pessoa, você quer ficar com ela, mas ela não quer ficar com você. Mas você gruda na pessoa, puta, vai dar uma merda enorme. Por quê? Porque quanto mais você gruda na pessoa, ela não quer você perto, mais ela vai te odiar. Quanto mais ela te odeia, mais você quer que ela te ame. E aí fica essa coisa horrível. Então não dá bom o apego por causa disso. Eu posso lhe fazer uma pergunta sobre um livro que já passou? Pode, eu não garanto que eu vou responder, mas faça. Eu tenho um problema seríssimo com doce. Inclusive, eu estou enfrentando problemas intestinais, físicos, por causa da comilança do doce. E uma vez você me disse, João, isso aí é a criança e tal. Bata um papo com a criança. Rapaz, eu já bati papo, chamei a família, mandei dar uma surra na criança, nada resolve. E aí eu me lembro que você disse assim, ó, João, o pai quer a coisa certinha, a mãe quer afeto, a criança quer comer, quer se divertir, quer brincar. Mas eu não me lembro da solução dessa equação. Qual é a solução da equação? Eu não sei, o problema é seu, não é meu. Olhando assim, do que você está falando, o problema da criança comer doce é que ela vai engordar, não é isso? Não, esse é consequência. Mas o bom é que é uma satisfação gigante. Eu falo assim, sim, como é que eu faço para conter essa criança? Não, peraí. Me responde a seguinte pergunta. Qual é o problema da criança comer doce? Engordar. Então, aí você tem que colocar a criança para conversar com esse que acha que é um problema engordar. Porque quem está censurando ela é esse que fala que você não pode comer doce, porque senão... Você não pode comer doce, senão você vai ficar gordo! Gordo, balofo, baleia! Vai explodir! Entendeu? Esses dois têm que conversar. Porra. E aí, fazendo essa conversa aí,
você vai se conscientizar do que está acontecendo e vai resolvendo. Pois é. Então tá bom. Qualquer coisa eu vou pedir. Uma vez eu estava numa aula dessa e você me deu a seguinte indireta. Ô, João, é impressão minha? Você está dando indireta aí para Luiz? Eu falei, é verdade. Pois é, então numa aula dessa eu vou dizer, ô Ferrari, dê uma indireta aqui para minha criança que ela não quer entender. Um abraço, querido. Obrigado. Uma coisa que você precisa entender é que criança não entende. Isso é básico, João, né? Quem entende, quem pensa, quem é caga-regra não é criança. Então, você está querendo que ela faça uma coisa que ela não faz. A gente já estudou isso na Casa da Razão. Pode falar, Edna. Eu não te escuto, Ed. Você está sem som aqui. Você está com aquele microfone fajuta, lá da Shopee, e vem lá da China. Agora deu, Ferrari. Opa! Tirei essa porcaria. Agora foi. Tudo bem, Ferrari? Boa noite. Tá tranquilo. E você? Tá frio aí? São Carlos é frio, eu já tá passei ouvindo? frio aí. Já. Eu tô enrolada no cobertor. Eu não vou nem abrir a câmera porque eu tenho vergonha. Já passei muito frio aí. Aqui tá bem frio. Hoje tá bem frio. Uhum. Ô, Ferrari, Aí é mais frio que aqui. É. Diga. Então, eu queria saber, aquela música que você colocou aí no começo fala assim: meu medo maior é o espelho se quebrar. O que significa? Meu medo maior é o espelho se quebrar. A mesma coisa que eu falei para Luciano. Significa o que você acredita que significa. Quem dá o significado é você. Ah, entendi. Eu pensei aqui nesse espelho, tipo... Ai, não sei como explicar. Não vou nem falar porque eu não sei, eu me embanando toda. Eu quero falar tanta coisa que eu acabo que me embanando. Bom, enfim. Mas tá bom, é isso aí, Ferrari. Eu ia falar outra coisa, peraí, deixa eu lembrar. Ai, não lembro, Ferrari, não vou lembrar agora. Depois eu mando na lousa para você lembrar de novo. É tanta coisa que vem para falar e na hora eu acabo esquecendo. Depois eu mando na lousa. Tá bom? Tá. O que você queria O frio perguntar? congelou o neurônio. Deixa eu te ajudar. Às vezes vocês erram na pergunta e aí eu deixo vocês no breu, no vácuo, né? O que você queria saber é qual é o significado que eu dou para aquela música, não é isso? Isso seria. O que você falaria desse significado para essa música? Aí você precisa entender que essa música é do João Nogueira. Uhum. E o João Nogueira, ele fez essa música para o pai dele. Ele está cantando essa música em homenagem ao pai dele. Essa música chama Além do Espelho, que é tipo a versão 2 de uma música que chama Meu Espelho. Ele fez uma música, aí essa é a história da música, né? Precisa conhecer toda a história da música para poder chegar nesse significado, nesse entendimento. Ele fez uma música que chama Espelho, e aí depois ele fez uma música que chama Além do Espelho. A música Espelho ele fez para o pai dele. Ele conta que o pai dele era aviador e ele admirava muito o pai dele e tal. E o pai dele servia de espelho para ele. E aí na segunda música ele fala umas coisas similares e diz que o medo é o espelho se quebrar. O que ele está querendo dizer? Que o pai dele servia para ele de espelho para ele ver virtudes que um homem deve ter. Entendi. Ele via no pai dele essas virtudes. E ele pegou essas virtudes para ele. E ele pretende passar essas virtudes para o filho dele. Ele quer ser espelho para o filho dele, assim como o pai dele, dessas virtudes, assim como o pai dele foi espelho para ele. Então ele tem medo do espelho se quebrar, que é assim, eu tenho medo que meu filho não pegue as virtudes que eu tenho para passar, que veio lá do meu pai.
É isso o meu entendimento. Ai, que legal. Nossa, nada a ver do que eu tinha pensado. Muito legal. É quando alguém fala assim pra mim, da família, principalmente da família, né? Nossa, você é igualzinho a seu pai. Eu falo, graças a Deus que eu sou igual ao meu pai, eu vim dele, né? Eu não ia parecer com o vizinho, a não ser que a minha mãe tivesse transado com o vizinho. Então eu falo assim, é bem. Mas provavelmente a pessoa está se referindo a algum comportamento seu É, e é, supõe que ela está falando de alguma coisa que seu pai fazia e que você faz e que é desagradável para a pessoa. Então ela fala isso para falar assim, tipo, nossa, você faz as mesma merda que seu pai faz. E ela sim. está te criticando. Suponho que é É. isso que ela está falando. Acho que é E porque eu ela sou está falando dela bravo. também, porque ela está falando que ela não gosta daquilo. É, é verdade, Vera, eu ia falar isso. Por exemplo, quando ah, por exemplo, a gente fala de alguém e essa pessoa também dá a opinião dela, ela também está mostrando o que ela é, né, também. Os dois lados, né, que nem você fala. Ela está mostrando que aquilo lá é uma coisa que ela reprova, desaprova. Isso, é. Quando eu falo mal da berinjela, eu tô mostrando para todo mundo que eu detesto. Por exemplo, eu falo mal do jiló. O que eu estou mostrando? Que eu não gosto de coisa amarga. Porque o jiló é amargo, eu detesto o jiló justamente por causa que é amargo. Então, eu odeio jiló! Na verdade, eu odeio coisa amarga. É isso que eu estou dizendo. E eu odeio ser gorda, que eu sempre briguei com a balança. Hoje eu não estou mais tão gordinha, mas eu já fui muito gordinha. E Aham. eu sempre odiava ser gorda. Então, aí um dia eu participei de um treino com uma Nutri aí, e aí ela falava tudo, e aprendi um monte de coisa com ela. Então, aí agora eu vejo, eu olho as pessoas e falo, ai meu Deus, eu não quero mais ser gorda, eu não quero mais ser gorda. Então, eu pego muito no meu pé nesse aspecto de comer, sabe? Isso para mim me Aham. deixa a minha, eu fico muito mal porque eu acho que toda pessoa gorda ela sofre, ela passa mal, enfim, eu tenho uma coisa muito ruim comigo nesse aspecto, sabe? Então assim, se eu engordar eu não tô feliz. É um negócio que me causa mau humor, porque eu não entro nas roupas e nada serve. Esse negócio me pega na vida, Ferrari. Então assim, é doido isso. Ai, meu Deus. Para você usar o abridor de objetos, que você É, vai entrando e descobrindo que autoconhecimento você pode tirar disso aí. eu não consegui ainda abrir total, isso é um pouco só, mas não consegui abrir, sabe, para ir a fundo lá. Aí é tanta coisa para É, abrir, Fer. em geral, a gente não quer abrir as coisas, porque a gente não quer É, ver o que tem para sim, mostrar. Porque se a gente vê, a gente vai ter que fazer alguma coisa a respeito. Então a gente fica assim, né? Fazendo de é, conta que não está vendo. Ah, a gente fica só no superficial, igual você. Ah, eu devo ser gordo e para aí. Não quer ir isso. mais para fundo, Aí eu porque tô ele não quer ver. treinando todo dia, acordo 4 horas da manhã, treino, faço 1 hora de treino, Não, eu como isso aí não tem nada, isso aí é ficar no superficial. Eu sim, estou falando eu de sei. aprofundar na Além, né? análise. Aham, Aprofundar na análise. sim, Porque para ficar no superficial, a gente inventa um monte de coisa. é, Inclusive isso aí que você falou. isso, Às vezes, em vez da pessoa ir lá investigar por que ela não aceita ser gorda, ela sim, fica sofrendo uma vida inteira com a academia. Enquanto que se ela fosse lá e fizesse meia hora de autoanálise, já tinha resolvido a vida dela. exato. Eu acho que é o autoaceitação, né? Se aceitar, né? E vai além, Pode e ser, mais coisas, né? pode Ai, ser, provavelmente. Aí precisa analisar para ver. é, é um trabalho árduo aí, hein? Ué, você tem outra coisa para fazer na vida? Não, não. Agora eu acabei de crer que não mesmo. É, Então faz essa que não vai te atrapalhar em nada, só vai te ajudar. exatamente. Ai, tá certo então, Ferrari, obrigado. Bom frio aí. E eu curto aqui também. Valeu, Um abraço. valeu. Tchau, tchau. Outra. Pode falar, Denis. Uai, liberei o Denis aqui. Pode falar, Denis.
Gente, quem abaixou a mão, se ainda quiser falar, só levantando de novo, porque o Telegram abaixa. Aí eu liberei. Boa noite, Ferrari. Boa noite, Denis. Você tá bom? Tô bom, eu sei como é que tá. Rapaz, Bom demais. Você tá reclamando do frio aí, aqui a gente tá com 4 graus, com sensação Meu térmica Deus de do céu. -2. Meu Deus do céu. Aonde é que é isso aí? Eu sou em Piraquara, uma cidadezinha do Paraná, Ah, próximo de Curitiba. é frio aí também. Já passei muito frio em Curitiba. Aí. É, que é terrível. Mas tá bom. Ferrari, é o Mas seguinte, como é que você faz para ficar aquecido aí? É só na base da blusa ou tem uma lareira, alguma coisa assim? aqui agora a gente tá com aquecedor aqui elétrico, né? Que tá Ah, legal. melhorando um pouquinho. É. Beleza. Então, vamos lá. É muito interessante essa questão do significado individual, né? Eu acho que tudo que você já colocou aí, colocou que cada um individualmente tem o seu significado sobre o mesmo objeto. Eu queria saber o seguinte, mesmo que esse objeto tenha, por exemplo, uma afinidade de significado para muitos, por exemplo, que nem a religião, né? Por exemplo, o cristianismo, que todos veem Jesus como um salvador, como um senhor. A maioria dos cristãos tem esse significado sobre Jesus. Dentro disso, cada cristão tem um significado próprio, individual sobre Jesus? Seria mais ou menos isso? Sim, né? Porque você tem toda uma bagagem de experiências a respeito de um objeto e ninguém tem a mesma bagagem. Então, num ponto, numa maneira superficial, pode ser similar. Você olha e fala, é o mesmo significado. Mas se você for descendo, aprofundando naquele significado, você vai ver que são coisas distintas. Por exemplo, as duas pessoas podem achar que religião é uma coisa valiosa. Aí você pergunta, é valiosa para quê? Você vai usando o abridor de objeto. Aí um vai dar uma resposta, outro vai dar outra. Ah, Entendeu? entendi. Quanto Perfeito. mais você for com o abridor de objeto, mais você vai ver a especificidade da coisa. Interessante. Então é de fato mesmo que cada um tenha o seu significado. Sim. Perfeito. Era isso mesmo que eu queria confirmar. Obrigado, Ferrari. Disponha, Denis. Tá liberado, Ana, só falar aí. Aperta mais uma vez. Boa noite, Ferrari. Boa noite a todos. Boa Ferrari, noite. eu estava aqui analisando, né? E cheguei ao seguinte raciocínio. Então, quando nós conseguimos abrir o objeto, entender o que significa para nós, né? Para mim, eu vou lá, abro o objeto, vejo o que significa para mim. Isso aí eu vou chegar na minha autorrealização. Esse é o caminho, né? Não, você não vai chegar na sua autorrealização. Você vai conseguir lidar bem com os objetos. É isso que vai acontecer. Você não lida bem com os objetos, objeto por objeto, não estou falando só cadeira, mesa, porque no final das contas, você não entra em depressão por causa da beterraba, você não vai ficar triste por causa do tomate, você não vai ficar eufórico por causa da escova de dente. Esses objetos que são objetos, né, são coisas, a gente lida razoavelmente bem com eles. Agora, quando os objetos não são, são principalmente seres humanos, porque às vezes a gente vive mal com os bichos também e tal. Com a samambaia, quando é planta, até que é mais fácil. Mas quando é uma pessoa, aí a gente lida muito mal. Eu falo objeto, mas e a gente não chama pessoa de objeto, mas é. Então, o que acontece quando você sai da confusão é que você consegue lidar bem com o outro, com as outras pessoas. Você consegue conviver bem com os objetos.
aí você vai ter uma boa convivência. É por isso que é fundamental você perceber, porque você não vai ficar preso nos objetos e nem vai prender os objetos. Isso é viver bem, conviver bem. Beleza? Esclareceu? É, mais ou menos, porque o meu entendimento estava sendo que o objeto em si, pessoas, tudo, né? Tudo. Estou incluindo tudo. Tem um significado para mim e tem a função espelho, né? A pessoa tem a função espelho quando fala, quando eu falo, enfim, existe a função espelho. Quando a pessoa fala e eu me incomodo e eu julgo, aquilo ali é meu. Bateu, doeu, toma, aqueceu, não é isso? Tudo que você experimenta é seu, porque é você que experimenta. É isso aí. E bom ou ruim é meu. Porque, na verdade, tudo eu dou significado. O outro é o outro. Sim. Pedro é Pedro. João é João. É. Então, tudo. Berinjela é berinjela. É. E aí, quando se abre isso aí, o que a gente tem que analisar? O bem, bom, caro, Vero, que esse objeto nos proporciona, e ainda olhar a função espelho, ficar atento, né, vendo o que é seu, tanto o bom e o mal, é tudo seu, para poder respeitar e conviver, né? O que acontece é que a gente não permite que o outro atribua significado diferente do nosso. Principalmente quando é para a gente. Por exemplo, se você tem uma ideia de si, de que você é inteligente, por exemplo, usar esse adjetivo, e aí vem alguém e fala que você é burra, você não vai dar para o outro a permissão de que ele te ache que você é burra. Você vai querer obrigar ele a ter o mesmo significado. Você vai querer fazer que ele fale que você é inteligente. Não, eu sou isso. Você vai tentar provar para ele. Quanto mais você tenta, o cara vai pensar, nossa, como é burra. Tá tentando. Entendeu? Entendi. Tô colocando as ideias aqui. Tá bom, Ferrari. Gratidão. Expõe. Alguém mais? Algo mais? Gente tinha levantado a mão morte, um monte de gente levantando. Não? Se esclareceu? Releve. Está liberado, pode falar. Boa noite, Ferrari. É só para um esclarecimento aqui para mim, porque quando você falou aí que toda vez que a gente vê, sempre é significado, aquilo está dentro de você. Mas o que eu entendo, o que eu percebo, é que às vezes a característica tem ali, por exemplo, berinjela é amarga, o jiló é amargo. A questão é que a pessoa enfatiza essa característica. Ela vai perceber o amargo na cerveja, na berinjela, no jiló e outra coisa, e enfatizar isso. Então, não é que às vezes o objeto não tenha característica, a questão é que ela está sempre enfatizando na realidade externa qualquer objeto, que aí objetos seriam pessoas, situações e objetos mesmo, que tem essa característica, porque ela vai estar ligada nesse significado, que aí tem uma questão, que aí seria o espelho dela. Então, a questão que eu percebo é mais a ênfase que ela dá para essa característica. Me fiz entender? Não é ênfase. Mas não é ênfase. A primeira parte da sua afirmação está corretíssima. Todo objeto tem característica. Porque se não tivesse, ele seria o mesmo objeto. O que faz com que um objeto seja diferente do outro é que ele tem uma característica e essa característica é diferente do outro. Por exemplo, a berinjela, ela tem uma característica, porque senão ela seria uma laranja. Por que a berinjela não é laranja? Porque a berinjela tem característica de berinjela e a laranja tem característica de laranja. Então, a sua observação de que todo objeto tem uma característica particular está corretíssima. É isso mesmo. Agora, você interage com esse objeto e experimenta essa característica.
ao experimentar a característica do objeto, você dá um significado para ela. Então, você pegar o jiló, que a berinjela é amarga também, né? Mas o jiló é mais amargo. Você põe o jiló na boca, aí ele tem a característica de ser amargo. Aí você põe o jiló amargo e fala, o jiló é horrível. Horrível não está no jiló. Então, o que você vai chegar no fim das contas, você só experimenta no final das contas 4 significados. Bem, bom, caro e zero. Horrível é ruim, né? É o oposto de bom. Então, só existe 4 significados na experiência humana, não existe mais do que 4. Só que a gente pega o abridor de objetos e só abre a tampa. A gente tem que abrir o objeto inteiro, até chegar no root, no básico. E o mais básico de um significado é bem, bom, caro e zero, ou oposto. É isso. E isso nunca está no objeto e não é característica. É nessa trombada entre a característica do objeto e a sua experiência com ele. Esclareceu? Sim, não, estou entendendo. Você está falando no sentido do significado. Estou entendendo isso daí. O que eu estou falando, a minha questão é que o objeto tem a característica, a pessoa, a característica é lá, mas ela dá o significado. Então, ela enfatiza aquilo ali. Nesse sentido que eu estou falando. Não é ênfase. Não é ênfase, é atribuição de significado. Essa é a diferença que eu estou te falando. Não é ênfase. É atribuição de significado. Você come o jiló, eu como jiló, eu não dou ênfase para a característica. Eu dou significado para ela. Ruim, horrível, péssimo, detestável. Sim, é nesse sentido que eu estou falando. Do significado. Não é ênfase. Mas não é ênfase. É atribuição de significado. Sim, a ênfase que eu estou falando é um significado positivo ou negativo forte para você. Um significado forte. Mas a palavra, você pode usar a palavra que você quiser. Eu não recomendo usar a palavra ênfase. Não é uma palavra boa. Aí você usa o que você quiser. Tá, tudo bem. Entendi. Obrigada. Dispõe. Eu recomendo usar a palavra atribuição de significado. Lucas, diga lá. Boa noite. Tudo bem aí, Boa cara? noite. Bom. Deixa eu ver se eu consigo... Ah, pera aí, eu quero ativar aqui, tem outra coisa me pedindo. Você vê a cara de um ser humano hoje, aqui. Opa! E aí? Tudo jóia aí? Mais um empacotado em Uberlândia. Tudo bom, hein? Nossa, aqui tô até encolhido. Ô, Ferrari, eu acho que você tá querendo já descansar também, vou perguntar rápido. Mano, você trabalhava com publicidade, não era? Aham. Você não tinha consciência ainda de que você tinha que fazer um produto ter um significado comum para o máximo de pessoas para que vendesse mais uma quantidade maior de coisas, né? Mas você tinha essa intuição, porque é assim que se faz publicidade e tudo mais. Como que era para você encontrar um modo de fazer com que o máximo de pessoas desse um significado parecido com o que você queria? Você vai pelo arquétipo das coisas, né? Tipo, pega a propaganda de cerveja. O que a propaganda de cerveja está vendendo? Está vendendo descontração, prazer, basicamente isso, né? Descontração, prazer, alegria. Aí você fica pensando em coisas, arquétipos corriqueiros que simbolizem isso. Aí você põe lá uma festa que está tendo churrasco, está tocando um samba, o povo está dançando, todo mundo sorrindo, e aí você atinge, você cria dentro do consumidor o significado que você quer. É isso que a propaganda faz. Aí ele vai lá, compra um líquido com gosto de xixi, né, que nem o pessoal falou. Compra um líquido com gosto de xixi, acreditando que tudo aquilo que ele viu no comercial vai vir dentro da lata. Não vem, mas né, a publicidade fez o serviço dela, é isso que ela faz. Então, a publicidade é uma máquina de vender significados, né? É, exatamente.
ela tem uma frase famosa, né? Vender coisas que você não quer. Como é que é a frase? Com dinheiro para você comprar com o dinheiro que você não tem. É isso. É verdade. Essa é a função da publicidade. Vender coisas que você não quer para você comprar com o dinheiro que você não tem. Mas ela faz você acreditar que você quer e você gasta o dinheiro que você não tem, que é o cartão de crédito, que é justamente para te amarrar no consumismo. Então, eu também trabalho com algo parecido com isso, né? E então, eu estou vendo agora que uma das maneiras mais eficazes de você escapar dessas armadilhas é você saber muito bem quais são os seus significados, né? O significado das coisas para você não cair na armadilha, porque, cara, é muito bem feito, né? Isso que você falou é uma de várias técnicas, a técnica do arquétipo, da persona. E agora, com as inteligências artificiais, está ficando muito mais profundo a gente identificar o público-alvo. E cada vez mais, quanto mais você nicha, eu falar um termo menos técnico, quanto mais você especifica um público, por exemplo, eu vendo cerveja, é um público grande, enorme. Mas aí eu vendo cerveja só para homens, aí já diminuiu. Eu vendo cerveja só para homens de 35 a 40 anos. Aí você vai, até que você chega num público bem específico. Então, tá cada vez mais afiada essa flecha, né? Então, um dos caminhos que eu estou vendo mais eficazes é você ter essa ferramenta que é esse abridor aí de objetos para você saber o seu, né? O básico é assim, ó. Se você não for o gestor do seu desejo, se você não assumir a responsabilidade e a lucidez por ser gestor do seu desejo, quem vai gerir o seu desejo é o outro. E o outro é o seu pai, a sua mãe, os seus amigos, a fofoca, a propaganda, a televisão, e por aí vai. Então, ou você assume a responsabilidade e a lucidez pela gestão do seu desejo, ou o seu controle remoto vai ficar à disposição, e aí qualquer outro vai pegar e vai fazer isso. Obrigadão aí, viu? Um grande abraço para você e fica quentinho aí. Valeu. Ioneida, você ainda tem pergunta? Se tiver, levanta a mão aí. Tá me ouvindo, Ioneida? Ioneida? Não? Então tá bom. Algo mais? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Dou-lhe três. Muito bem. Meus caros companheiros de viagem, vou falar sobre o próximo passo e aí vou encerrar a aula de hoje. Nesse próximo passo, vocês vão mergulhar numa coisa. Deixa eu ver aqui. Vou me certificar. Como eu falei para vocês na aula, a Ioneida, agora ela levantou a mão. Pode falar, Ioneida. Estou abrindo aqui para ver qual é o próximo livro. Eu não te escuto ainda, você precisa clicar mais uma vez aí. Oi. Tá Oi, ouvi você agora. Sim. Boa noite, Ferrari. Boa noite, Ferrari, Ioneida. assim, que dica você daria? Por exemplo, em alguns momentos eu percebi que eu consigo usar, né, o abridor de objetos. Mas quando acontece uma situação que acho que vem muitas emoções fortes, eu esqueço tudo. Eu acabo esquecendo tudo. E aí, que dica que você poderia dar
para que neste momento eu me lembrasse de alguma coisa, pelo menos. Lembra que eu contei do mantra? Que É porque eu não o assisti o discípulo. início da aula, eu cheguei E já, não, já no. sim, tudo bem. Não, é que eu lembrei da história do. O discípulo vai perguntar para o monge, fala, ô monge, que mantra que eu uso quando eu estiver com raiva? Aí ele falou assim, na hora que você estiver com raiva, você lembrar que precisa falar algum mantra, já está ótimo. Qualquer um serve. É, você precisa de um lembrete para. Desculpa, eu lembrei do mantra e acabei esquecendo o ponto principal. Você precisa de um lembrete para lembrar especificamente do quê? Para não entrar muito nas emoções, assim, não fazer, porque às vezes assim eu percebi que quando acontece alguma situação, por exemplo, uma situação que me deixou com muita raiva, fiquei com muita raiva e acabo tendo algumas atitudes, falando algumas coisas que depois acabo me arrependendo, né? E aí esqueço, acabo esquecendo tudo. Por exemplo, eu sei que a gente pode, acho que talvez algumas pessoas falam, dá um passo para trás, mas às vezes assim, no momento que você está muito ali, acho que as emoções tomaram conta de você, eu pelo menos assim, eu não lembro de nada, parece que eu esqueço tudo. Deixa o negócio tomar conta e o negócio desanda. Ah, tá. O que você pode e deve fazer é criar um ritual. Crie um ritual e esse ritual deve ser assim. Você deve criar esse ritual. Eu vou te dar um exemplo, mas você pode e deve criar o seu próprio. Sim. E ele vindo de dentro de você e você assumindo o compromisso que você vai executá-lo como lembrete para o propósito que você quer que ele tenha, ele vai começar a funcionar e você, quanto mais você executar, melhor. Eu vou te contar um meu, que eu faço e que eu uso para me lembrar quando eu estou caindo, vamos usar o seguinte, quando eu estou preso em algum buraco que eu não quero ficar preso lá, aí eu percebo, aí eu faço esse ritual e rapidamente eu saio dele, porque o simples ato de fazer me lembra de todas as coisas que eu preciso lembrar. Esse ritual é o seguinte, é assim, ó. Esse é o meu ritual. O que ele significa? Para mim, ele significa que o que aconteceu já aconteceu, eu não vou conseguir mudar, e o que importa é daqui para frente. Então, se tem alguma coisa me incomodando que está lá no passado que aconteceu, e não que eu não possa extrair autoconhecimento dessa coisa, eu posso e devo. Mas o que eu não posso fazer é mudar o que já aconteceu. E às vezes eu esqueço. E aí eu fico tentando mudar uma coisa que já aconteceu. E quando eu percebo que eu estou tentando mudar uma coisa que já aconteceu, eu faço assim. A hora que eu faço assim, eu lembro e eu imediatamente lembro do equívoco que eu estou cometendo. O equívoco que você está cometendo é que você está imersa na experiência e a sua capacidade de fazer o processo de ter um observador e um observado se perdeu, você se fundiu, o observador está completamente adormecido. Então você precisa criar um ritual que faça você se lembrar que você é o observador da experiência, para você poder, mesmo no furor de emoções daquelas experiências, conseguir observar e ter alguma lucidez ali. Eu vou te dar um exemplo de alguma coisa que eu faria se eu quisesse criar um ritual para mim nesse sentido. Eu daria um passo para trás. Quer eu dar um passo para trás? Dá mesmo. Seja onde eu estiver, eu vou e dou um passo para trás. Ao dar o passo para trás, eu me lembro que eu sou observador daquela situação. Isso vai me ajudar nessa lembrança e vai ajudar com que eu desconfunda o observador do observado. Aí eu fico vendo, essa experiência que estou tendo. Claro que não é do dia para a noite. E não é obrigatoriamente esse o ritual que você deve fazer. Você deve escolher um seu que te faça lembrar disso. Ajudou? Ajudou muito. Em relação a esse um passo para trás, já até fiz algumas vezes, já tinham me falado, né? Só que eu percebo que tem alguns momentos que eu não lembro nem de dar um passo para trás, né?
negócio Pois fica é, tão... daí Pega aí aqui... a gente volta na historinha do discípulo com o monge, né? Qual mantra que eu falo para quando estiver com raiva? Aí se lembrar que Se tem algum mantra, lembrar... qualquer um resolve. Tudo bem, mas obrigada, Ferrari, valeu. Dispõe. Ajudou. Que bom. Então, sim, agora dou-lhe uma, dou-lhe duas, alguém mais? Dou-lhe três. Como eu falei na aula passada, a oficina, lembra da história do sapo? Joga o sapo na água fria, aí vai esquentando a água aos poucos, quando vê, cozinhou o sapo, não deu tempo do sapo sair fora. Então a oficina está cozinhando vocês cada vez mais, né? A partir de amanhã vocês vão perceber, né, que vocês leram o livro Dilema do Objetivo numa temperatura de 50 graus da água, para chegar nos 70 e agora vou começar a cozinhar vocês numas outras coisas. O livro que vocês vão ler na próxima aula, na próxima rodada do ciclo, o próximo passo, chama-se Narciso Nu. Nesse livro, a oficina desnudou o narcisismo. Né? Porque tem esse termo na psicologia, isso é narcisismo, não sei quem é narcisista. Tá, mas que porra é essa de narcisismo? Me explica. Né? Ficar no superficial não adianta. Então, a oficina foi lá, aprofundou, esclareceu, explicou o que é o narcisismo. Então, com a leitura do livro Narciso Nu, vocês vão ficar conscientes sobre o narcisismo. Né? E aí a gente conversa mais na próxima aula. Então, eu vou falar a declaração, fica encerrada essa conversa de hoje. Eu honro e celebro eu honro e celebro você, eu honro e celebro nós, eu honro e celebro a minha diferença, eu honro e celebro a sua diferença, eu honro e celebro a nossa diferença. Eu sou outro você, você é outro eu, nós somos todos e cada um. Por isso, toda forma de exclusão e desrespeito que me chega de mim não passa. Eu sou por minha unicidade, eu sou por sua unicidade, eu sou por nossa unicidade. Que o meu viver confirme as minhas palavras. E assim seja. Bom demais, gente. Valeu. Prossigamos.